Bom, gente, então na última parte eu estava tentando explicar para vocês que até a parte anterior a gente falou só sobre o contexto histórico e o sistema literário do romantismo de forma geral, e depois sobre o contexto histórico e o sistema literário do romantismo em Portugal. Agora a gente está falando sobre, a gente começa a falar sobre o contexto histórico e o sistema literário do romantismo no Brasil. Então, o que estava acontecendo no Brasil? Como o Brasil recebeu todas essas mudanças e informações, né? Eu coloquei aqui uma imagem do povo nativo, os índios, né, do Brasil, porque isso é muito importante. Vamos lembrar que o arcadismo, a gente estava num momento de refúgio na natureza. E como que era a natureza do Brasil? O que mais expressava a natureza do Brasil? O indígena, né? E aí o índio começa a ter um papel importante nesse período novamente. Bom, o que estava acontecendo politicamente, né? Politicamente, o que a gente tinha aqui no Brasil nesse momento era o processo de independência do Brasil, que acontece em 1822. Mas em 1808, um pouco antes, vem a família real para o Rio de Janeiro. E nesse contexto de independência, como a família real vem para o Rio de Janeiro, mas ela é muito pressionada a criar, a ter essa independência, né? Assume o Portugal, desculpa, o Brasil se torna independente, mas a política ainda funciona mais ou menos como colônia, porque quem assume o poder continua a governar apenas para as elites, para os grandes fazendeiros. Então, está ainda num sistema Brasil-colônia na prática. Na prática, a independência demorou muito para, de fato, se concretizar. Então, para que essa independência ela realmente se efetivasse, havia uma necessidade de uma identidade nacional. Sou independente, sim, nós somos o Brasil, somos uma nação, mas quais são as características dessa nação? Precisava de uma identidade nacional. E essa identidade vai ser muito marcada por essas características, né? Refúgio da natureza, exaltação do índio. Esse aqui, na verdade, são os principais temas do romantismo. Mas essa identidade nacional, ela vai ficar muito marcada na primeira fase do romantismo, que principalmente com o indígena, como símbolo dessa identidade, e a natureza também. Bom, coloquei aqui que os principais temas do romantismo, eu já falei sobre isso, mas seria ali individualismo, refúgio na natureza, ou na religião, ou na morte, exaltação do amor e valorização do passado nacional, nacionalismo. Nacionalismo é outra palavra importante para esse período do romantismo, principalmente a primeira fase do romantismo no Brasil. Nacionalismo, porque a gente precisa marcar uma identidade nacional para se desvincular de Portugal. Não queremos mais ser colônia de Portugal, queremos ser uma nação e para isso precisamos de uma identidade, ok? Bom, então aqui, qual é o contexto histórico? Independência do Brasil, 1821, o rei Dom João VI volta a Portugal e deixa o Brasil na condição de colônia novamente. Então, ele tinha vindo em 1808, em 1821 ele volta e deixa de novo o Brasil sem ninguém. Em 1822, então aí é pressionado para que haja uma independência. Dom Pedro I assume, declara independência e começa então o regime imperial. Dom Pedro II vai continuar, mas ele continua, como eu disse, com a prática. Na prática, tinha uma tradição colonial, né? Mantendo latifúndio, produção de gêneros primários para exportação, mantinha a escravidão. Então, só tinha um documento que dizia que o Brasil era independente, mas na prática, as práticas políticas continuavam no sistema colonial. A crescente urbanização, aliada à necessidade de consolidar a independência, favoreceu o surgimento e o desenvolvimento do romantismo no Brasil. Então, o que acontece? Começou, nesse momento, a surgir as cidades, né? Os burgueses no Brasil era uma camada que estava surgindo, porque, na verdade, a burguesia do Brasil era formada pelos grandes latifundiários, os fazendeiros que produziam muito, e eles começaram a sentir uma necessidade de ter também uma casa na cidade para poder participar das decisões políticas. E aí são essas pessoas que começam a urbanizar a cidade. Surge então ali a urbanização e essa necessidade de consolidar de fato a independência, né? Precisamos de fato ser independente, porque tinha um documento, mas na prática ainda isso não se percebia. Então tudo isso favoreceu o surgimento e o desenvolvimento do romantismo no Brasil.